Olha, acabou. Depois dessa, ele PGR Paulo Gonet recolher lá seus pertences e ir pra casa. É surreal. Ah, Deltan, não é possível. Sim, gente, eu entendo você. O que tá acontecendo nesse país é realmente inacreditável. Direto ao ponto, dá uma olhadinha nessa matéria aqui. Agora, a senhora tem uma excelente relação com o Hugo Mota, a senhora já falou isso e a gente acompanha a política, sabe que isso sempre foi assim, atuou muito para ajudar a eleger, inclusive, o presidente da Câmara. Mas como que o governo pretende fazer para que essa pauta não avance nesta semana? Porque até na conversa que eu tive com o presidente da Câmara mais cedo, ele me disse que se tiver consenso, acredita que possa passar nesta semana, terça, quarta, pode já pautar. E também sobre essa consulta ao ministro Lewandowski, porque na entrevista do Derrite ele diz que tem coisas boas no projeto do governo, na visão dele, por exemplo, o banco de dados integrado. Então, a senhora acha que não pode ter um meio termo? E antes, a minha pergunta sobre a base do governo, se ela é suficiente para segurar um projeto como esse, ministro. Não, eu pedi ao presidente Hugo Mota para a gente conversar ainda hoje. Quero levar para ele todas as preocupações, falar também da minha preocupação sobre essa tramitação e do modo como foi a designação do deputado Derrite para essa relatoria, que eu achei realmente muito ruim. Então, quero conversar com ele. Acho que nós temos que desfazer isso, porque isso não é ruim para o governo, isso é ruim para o país. Imagina você esterilizar a Polícia Federal no combate ao crime organizado, é ruim para o país. Você colocar o país vulnerável à intervenção estrangeira, é ruim para o país. Aonde está a sustentação de segurança pública? O que eu pude apurar, Uribe, é que essa reunião ela vai servir para que o Hugo Mota faça uma espécie de consulta prévia, informal mesmo, tanto ao ministro Alexandre de Moraes quanto ao procurador-geral Paulo Gonet, sobre a constitucionalidade do texto que está sendo proposto por Guilherme Derrite, né? A gente trouxe aqui algumas informações, conseguiu na semana passada antecipar, né, alguns pontos desse substitutivo que está sendo apresentado pelo relator e Hugo Mota, que já indicou que vai colocar esse projeto na pauta desta terça-feira, quer garantir, né, de alguma maneira, que esse texto não seja aprovado na Câmara, seja judicializado no Supremo Tribunal Federal e derrubado, que tornaria toda essa discussão inócua. Então, ele quer ter alguma sinalização ali por parte do STF e da PGR, que poderia também judicializar, né, se fosse o caso, que o texto está ali dentro dos parâmetros constitucionais, dentro dos parâmetros legais. Paulo Gonet transformou a Procuradoria-Geral da República de um órgão respeitável. Nós tivemos gente do quilate da Lindora Araújo com suas brilhantes respostas aos abusos ao Alexandre de Moraes, e hoje nós temos uma PGR que virou um carimbador de papéis do Alexandre de Moraes. Aliás, pior, eles conseguiram cair ainda mais no fundo do poço, porque agora eles são carimbadores de papel do Lindbergh Farinhas. Porque o que o Farinhas pede, eles fazem. Então o fato é que a apóstata Paulo Gonet é uma peça central do regime, não há a menor dúvida sobre isso. Candidataço ao Marley Magnitsky. Candidataço. Mas por enquanto, por todos os serviços prestados ao Alexandre, por todas as violações de direitos humanos na qual ele foi partícipe, por toda a farsa dele no inquérito do golpe da Disney, o Gonet foi recompensado pelo regime. E nós temos a seguinte notícia. Lula assina recondução de Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Eu entendo quem fica indignado com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo em que isso gera em nós indignação, eu acho que gera uma oportunidade. Porque, sim, é prerrogativa do Lula, enquanto PGR, enquanto presidente, indicar o PGR. Porém, é prerrogativa também do Senado sabatinar e aprovar ou rejeitar a nomeação. E aí eu acho que nós vamos ter algumas oportunidades. Primeiro, nós teremos uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde a oposição vai poder questionar o apóstata Gonet sobre todas as ilegalidades cometidas ou chanceladas por ele à frente da PGR, da Procuradoria-Geral da República.
Na sequência, você tem uma votação secreta no plenário do Senado para ele ser reconduzido, e ele precisa de 41 votos favoráveis. Ora, nós temos mais de 41 senadores que apoiam o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E votar sim pela recondução do aposta Paulo Gonet é dizer que aprova o que o Alexandre de Moraes fez com o apoio do próprio Gonet, além de demonstrar apoio à prisão do presidente Bolsonaro, defendida pelo Gonet. E dá para dar uma dica aqui para o Senado, que a oposição no Senado tem o dever de defender até o dia da votação da recondução do Gonet, porque, vejam, o artigo 292 do Regimento Interno do Senado Federal diz que a votação secreta poderá se dar por meio eletrônico ou por meio de cédulas, ou 3 por meio de esfera. O que a oposição pode fazer é articular que a votação seja feita por meio de cédulas, como já ocorreu na eleição à presidência do Senado Federal no início do governo Bolsonaro. Então, cada senador vai ter a oportunidade de mostrar, se quiser, a cédula de votação antes de depositá-la na urna, para que o povo saiba quem votou sim e quem votou não. O senador que não mostrar a cédula, a gente sabe que está afirmando sim para a recondução do aposta Paulo Gonet. E assim a gente vai saber claramente quem o eleitor deve cobrar nas eleições do ano que vem. É um regulamento, vamos jogar com o regulamento debaixo do braço, usar a capacidade de articulação. Agora, no dia 12, quarta-feira, Paulo Gonet vai passar por uma sabatina no Senado para ver se o seu nome será reconduzido, se ele será reconduzido ou não ao cargo de PGR para mais um mandato. A última vez que isso aconteceu foi em 2023 e vai acontecer agora de novo, na quarta-feira. Eu vou contar para vocês como isso funciona e o que vai acontecer. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, clique no joinha, porque o conteúdo assim é distribuído para mais pessoas, e também considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro, recebendo conteúdos exclusivos e prioridade nas respostas que eu dou aos comentários que vocês deixam no chat. Bom, o Paulo Gonet vai ser ou não reconduzido ao cargo de PGR a depender do Senado, da sabatina no Senado, depende do Senado. E aí a questão é, o Senado vai ter peito para desaprovar o Gonet? Bom, vamos primeiro contar para vocês o que o relator da nomeação dele diz. O Omar Aziz disse num parecer que ele emitiu agora no dia 5, que o Gonet está preparadíssimo para o cargo e que o Gonet, olha só, o que ele utilizou, os adjetivos que ele utilizou. O Gonet é apartidário e técnico. Olha, gente, o Gonet é um puxadinho do STF. A PGR hoje é um puxadinho do STF e o Gonet é uma extensão do poder do Moraes. É disso que se trata. Podem ver, no último julgamento do processo do golpe, o Gonet se comportou como se ele fosse o estagiário do Moraes, ficando feliz quando acertava as perguntas e o Moraes dizia que as perguntas eram boas, e ficava triste, chegava até a se autopenitenciar, dizendo, fiz uma, e aí ele chegou, fiz uma agada, né? Chegou a dizer o Gonet, ao errar uma pergunta ou se comportar de uma forma que o Moraes não gostou, age como um estagiário. A PGR hoje é um puxadinho do STF e o Gonet é uma extensão do poder do Moraes. Mas, pelo que o relator disse, a gente já percebe como vai ser essa sabatina no Senado. Infelizmente, a expectativa é de que o Gonet seja reconduzido. E, se o Gonet é reconduzido pelas mãos do Senado, e ele é um puxadinho, uma extensão do poder do Moraes, obviamente que esse Senado, que não consegue barrar o Gonet, imagina só se consegue impeachment o Moraes. Então, isso já fica claro como o Senado tem funcionado e funciona, ou não funciona, né? É muito importante a gente perceber a recondução do Gonet pelas mãos do Senado como um símbolo de total fraqueza e fragilidade em relação à possibilidade de que tome alguma atitude em relação ao impeachment de ministro. Não vai acontecer impeachment de ministro se nem o Gonet eles conseguem barrar. Isso fica de saída claro. Como é que funciona essa sabatina? Primeiro, eles passam pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois
na quarta-feira mesmo, e depois vai para o plenário, para a sabatina. Na CCJ, há 27 integrantes. Você precisa, para desaprovar o nome do Gonê, de metade mais um. No plenário, a mesma coisa, metade mais um. Portanto, na CCJ, como são 27 integrantes, você precisa de, no mínimo, 14 votos contra o Gonê. Em 2023, quando foi a última sabatina do Gonê, ele teve só quatro votos contrários. Foi 23-4 na CCJ. A expectativa é que agora haja 10 votos desfavoráveis. Ou seja, se é necessário 14 e a expectativa é de que 10 votos sejam desfavoráveis, ele vai passar pela CCJ. Depois ele vai para o plenário. No plenário precisa, de novo, metade mais um, ou seja, 41 votos desfavoráveis ao Gonê são necessários para barrá-lo. Como é que foi em 2023? Em 2023 foi 65-11, ou seja, só 11 votos desfavoráveis ao Gonê, dos 41 necessários. Qual é a expectativa agora, nessa nova sabatina? 25 votos desfavoráveis. Ou seja, a expectativa é de que dos 14 necessários na CCJ, eles consigam, a oposição consiga 10, não é suficiente, e depois no plenário, dos 41 necessários, a oposição consiga só 25. É mais do que em 23, mas é menos do que o necessário. E com isso, muito provavelmente, o Gonê está aprovado. E pior, se nós temos esse levantamento já feito, isso está na imprensa, esse levantamento foi inclusive feito pelo Poder 360, se há já esse levantamento, se as pessoas, se os parlamentares, os senadores já estão declarando o seu voto, me parece obviamente que eles não vão dar a mínima para aquilo que vai ser dito pelo Gonê. A sabatina em si não existe, porque esses votos já estão previamente declarados. A pessoa já deu voto antes da sabatina, para que faz a sabatina? A sabatina mesmo é só uma formalidade, uma total inutilidade. Isso mostra que o Senado não apenas vai se curvar ao Gonê, como um representante do poder do Moraes, como também vai se curvar o instrumento mais sólido e sério que eles têm hoje para barrar a imposição de nomes do STF ou pelo STF, do governo ou pelo governo, que é a sabatina. A sabatina é o antídoto contra nomeações políticas do Lula ao STF, é o antídoto contra nomeações políticas para a PGR, e a sabatina é tratada dessa forma. Antecipam o voto antes mesmo de sabatinarem, ou seja, de questionarem o nomeado. Isso mostra que, infelizmente, a depender do Senado ou desse Senado, nada acontecerá. Claro que é bom e esperamos que haja uma resistência, que haja um constrangimento, que alguns senadores coloquem o Gonê na parede, mas nós vamos ter que aguentar, e por mais um período, o Gonê fazendo uma dobradinha com o Moraes, a PGR fazendo uma dobradinha com o STF. My husband underwent his last surgery and he has never recovered from the hiccups. He is exhausted. He has several health problems resulting from that last surgery. It wasn't because of the surgery itself, but because he didn't have time to recover, peace of mind to recover, a favorable environment. And this pulled one abyss, then another. And he lives in this exhaustion from the hiccups. And we are doing everything we can to try to alleviate it, but he has been living through very difficult days, having all his rights violated. But this injustice will end. I believe that the sun of justice will shine on our nation. I tell him, you will not give up. This ankle monitor is not about you, it's about a system. This is to unmask the other side. Jair Messias Bolsonaro proved that by closing the tap of corruption, there was indeed money left over to work with. And we lived through the impact of the war, the Brumadinho disaster, the worst moment in humanity, COVID. And even so, he was the president who left the treasury in the black, perhaps the first president in history to leave money. And if we didn't have all that fat, our country's situation would already be much more difficult.
Today we have to go through what we are going through. Unfortunately, God hasn't lost control of anything. I have to believe that way, because I know that God has been with us since that stabbing. We experienced a miracle in 2018, so I have to believe it's God. Everything is for Him and nothing about me. I have to understand that He hasn't abandoned us, that this is the moment He needs to show it. Unfortunately, people only grow in the desert. Unfortunately, Bolsonaro governed Brazil. Bolsonaro gave opportunities to ordinary people. Bolsonaro was the man who had all the labels of sexist, genocidal, fascist, electrician, valet, everything east. Today we are seeing President Bolsonaro, who wasn't indicted, but is wearing an ankle monitor at home, can't access social media, can't communicate, was literally unplugged, 96 days illegally imprisoned. And what is the priority of the current government? In just 4 days, they spent $500 million to clean up the stain on public safety caused by the speech of the most excellent Mr. President. He doesn't represent us. He doesn't represent us. He doesn't represent the good people of Brazil. A man who allies himself with crime. A man who today has a huge inversion of values. He sides with crime and abandons the victim. Now he plans to give pensions to the families of criminals. Now, will the families of the victims receive anything? I want to ask you, President Lula, will you also give a pension to that mother from Acre who lost her son, our classmate, my daughter's classmate from the CMB Military College, who was stabbed to death over a cell phone, which he once said? You validated that it was just for having a beer? Will you help that family? Will you help the mothers who lost their children, victims of the cruelty of crime? Today we are living through this inversion, unfortunately. Today the current president does not represent us because there is no such thing as a communist Christian. There is no such thing as a communist Christian. Christians are pro-life. Communists are pro-death, pro-abortion. We can't think that's normal. We need to understand that it's a project. They want to implement communism in Brazil. Jair Messias Bolsonaro came to rescue patriotism, love for the homeland. He showed that it's possible to govern. And he knows very well what they could do, but they don't because they need to realize the project they have for the nation. Now, they could be the communists, the hardcore socialists, like Mujica, right? Their rotten teeth, broken car, destroyed house, but they don't love what capitalism can offer. They love to live well, they love to live in luxury, and they demonize agriculture, they demonize entrepreneurs, they demonize businessmen who generate jobs, they demonize the liberal economy. You see how evil they are, how malignant their minds are, and they manage to deceive for a long time. I know who instilled panic and fear after that arrest, after that absurdity of January 8th. But we need to get involved. We need to feel like we belong to our nation's politics, because it's about us. If God wants to end it all now, He can, but for now He needs us. Yes, we are His instruments here on earth. We are His kingdom established here. We need to govern. And we will govern. We will govern with justice, with truth, with empathy, with respect.
We will take care of those who take care of us. That is our role as rulers. If you enter politics and you get rich, something wrong has happened. Whoever enters politics with an agenda, loses so that another can win. And our reward, my beloved, is not here, it's in heaven. I believe this way and I work this way. I want to tell you that soon. I think this week the voting on amnesty will begin. In 2 weeks. And so you can see how contradictory they are. Amendment 2184 of 1988. Which was voted on by the current president, the vice president, Michel Temer, and other figures. Today they say it's unconstitutional, but they benefited, they were compensated. President Lula receives his monthly pension. Now, for us, because the scales today only tip to one side. For us, it's about sentencing guidelines, sentencing guidelines. And these people, my husband wasn't in Brazil, my husband was in the United States. The government was already under Luiz Inácio Lula da Silva. He was the one who should have been held accountable, wasn't he? He was the president, he was responsible for the nation, he was responsible for the armed forces, for security. Sentencing guidelines are not meant to bring amnesty, to cleanse this stain of sadness from the lives of those who were there praying for Brazil. And we need the amnesty to be approved to cleanse this dark past from the lives of these people. Clesau died. Other people took their own lives because they couldn't take it anymore. We have a woman weighing 40 kilograms in jail. A lady. What threat does this lady pose to Brazil, to the judiciary? We have people whose rights are not being violated, just as my husband Jair Messias Bolsonaro is having his. And we will work, we will fight. We will persevere so that in 2026 Bolsonaro will once again be our President of the Republic. Here I want to say, there is no other option for the presidency of the Republic. The only option for President of the Republic from the right is Jair Messias Bolsonaro, better known as my blue-eyed blondie. If that doesn't happen, there is no democracy in Brazil. If that doesn't happen, this is the real coup that the judiciary is carrying out against the good people, against the Brazilian people. And I want to say, I want to thank my municipal presidents, in the name of my state president, Carlia, the most voted councilwoman here in the state, to tell you that it's a painstaking, step-by-step process. The right wing woke up in 2018. The right wing is maturing. We have our mistakes, our flaws, but like a child learning to walk, it needs to fall many times to get up, to gain strength and to fight for what it truly believes in. More than ever, we must unite. We cannot leave this gap open to evil. We cannot leave the gap open to the other side. We must understand our project of salvation and liberation of the Brazilian people from the hands of this current government that, wherever it goes, destroys, mistreats, and ends the dreams of those who work with dignity so that they can have a better future for their children. We have seen so many atrocities. We have seen a Congress on its knees before the Supreme Court. This is a great sadness for us because today, unfortunately, only the judiciary governs. Our deputies approve laws, and if they don't agree, they annul them. But this is also the result of many people being inert in politics in the past.
Many people have traded away the most precious asset we have in our hands, the most powerful weapon, our vote. And unfortunately, today we are reaping the fruits of that labor law. Why are we here today? Why is PL Muller the largest women's political movement in Brazil? Because we are here with strategies and tools to change the culture and mindset of people regarding politics. I, too, was once a citizen who had an aversion to politics, who couldn't even hear about it. And I always said, I felt like a broccoli, a vegetable until 2018, because I didn't want to know about politics. I came from a dysfunctional home. I wasn't born into a Christian home, but I always learned that politics, football, and religion shouldn't be discussed because it leads nowhere. And that was a lie they managed to instill in our minds. And we left a gap, we left a space, and there is no empty space in politics. If good people don't get involved in politics, evil will. And I, as a woman, as a mother, I cannot accept that women whom God has called us to, and we know our purpose in life, our mission, we know that we have had great women who have influenced humanity, great women. But we know that today, in Brazil, many women are elected to positions of decision-making and power to defend abortion, to defend the death of innocent babies in their mothers' wombs, to defend everything that is wrong, to defend the legalization of drugs, to side with the criminal and not defend the victim. God gave the best and greatest gift to women, which was to give birth. God has a purpose for women and men. And here I want to open a parenthesis. We are not here to compete with you. We are here to do collaborative politics. Because we understand that we have to walk alongside you so that in politics we can strengthen our party and have a great result in 2026, which is what happened in the last municipal elections. So, we are not here to compete. We are here to support, to walk together. We are not here to demonize the male figure. Those who do that very well are the feminists, the left-wing parliamentarians, the parliamentarians from PSOL, from PT. We are not like that. We are different. We do politics with femininity. We want to be by your side because we understand our mission as women who build, as women who nourish, as women who nurture and guide the path, who give the coordinates so that people can move forward. We understand it that way. We understand that women, especially because we are the majority, and here in the state, 52.6% of the electorate is female. We, girls, decide and define an election. Did you know, Felipe Barros, that your election will depend on the girls here in the state? Absolutely. 52.6% of the electorate is female. So, we always ask God. I always want to bring God into politics, because politics needs God. Yesterday I was telling Representative Rosanna, I still want to believe in the beauty of politics. I still want to believe that politics is a true tool for transformation, because I've lived it, I've experienced it. And here I tell you that many are in party politics, but we also have people here who do social and community politics. And I've always done social politics because I started working in volunteer work, giving myself at the age of 14. So, since I was 14, I've never stopped working. And when I was there as First Lady, and I wasn't elected by the people, my husband was, but I was there to help. Feminists hate when I say this. A woman who helps, who assists her husband.
I understand my calling as a woman. I am precious. I am loved by the Father. I know my mission. I understand my purpose on earth. And when I say yes, I am a helper. And the Bible speaks of the wife's submission to her husband, but it's a healthy submission. But do you know why? There is a context in God's word about a woman being submissive to her husband. He says, "Husbands, love your wives, as God loved the world and gave his one and only Son, his firstborn, for salvation." It's a lot of love, isn't it, dears? It's not just a lot of love that you have to have for us. We are helpers, but love, and along with that love comes a sense of protection, of justice, of care. And that's what it's about. It's about us walking side by side with our husbands, side by side with our parliamentarians, our elected officials, our leaders. And we complement each other, don't we? We complement each other in party politics, and here our work, the renunciation of being away from home, not absent, because there's a difference. Being away means traveling and having your home completely under control. It means leaving your husband's, daughter's, and dog's food ready in the refrigerator and asking your brother to heat it up at lunchtime. They will feel your presence. A woman making a delicious meal for her husband, taking care of the house, that doesn't diminish you as a woman. It creates emotional connections in your children's lives. This is very important for their lives when they get married. This reference to family, to mother and father, is what matters. Valuing the family. And we created some tools for our girls because we understand that politics is very important. My husband once said, "Michelle, people will only understand politics when they begin to understand that even their gas cylinder goes through Congress." And our lives are directly impacted by politics, public safety, education, health, social services, well-being, everything goes through politics. And our role today as women, wise women who will build the nation, who will transform lives, is to start. Bringing knowledge to those who lack it. And he used John chapter 8 verse 32 very well. "And you will know the truth, and the truth will set you free from sin and evil." We can use the PAB, for example, which is a tool, the Alicia Brazil Project, so that people can understand politics in a simple, didactic way. I am an ordinary woman. I am a very proud homemaker, because I love being a homemaker, I love cooking. I love taking care of my home. And how many other ordinary women and men need to receive this knowledge to understand a little more about politics, so that when the time comes for voting, for elections, they don't negotiate away the most powerful weapon, which is the vote. And unfortunately, that's still the reality in many states. We cannot negotiate. When we negotiate, we elect men and women who are in Brasilia and who don't represent you and who are on their knees before the judiciary. That's what's happening. Bolsonaro was the president who, in 2019, granted lifetime pensions to mothers who had children with microcephaly. Bolsonaro worked for those who needed it most. Bolsonaro was the president who awarded the most titles, and in the name of women. This is because he was the sexist, misogynistic president. So, facts speak for themselves. Bolsonaro came to prove that it is possible to govern this nation. The issue is priorities. Closing the tap of corruption as First Lady. We were able to invest $5.7 billion through the Ministry of Health.
in pharmaceutical technologies for the care of people with rare diseases. We did a lot. We worked hard for the deaf community, for mothers of children with disabilities, on projects. We created public policies. We delivered the first protocol for epidermolysis bullosa, a rare disease. And the feeling I had there was that we had discovered Brazil on January 1st, 2019, because rare diseases weren't discussed, because for them it's a sensitive topic. And I told Minister Demers, from today on this topic will be dear to our hearts and we will work, and we managed to include in the SUS, Brazilian public health system, the high-cost medication for AM type 1. Those who want to, do. We believe in this process of transformation. We believe that a wise woman builds her home, she builds her neighborhood, her municipality, her state, and this army of good women will build our Brazil. That's what it's about. I ask that you continue praying for us. Pray for his health. I know that God hasn't lost control of anything. Regardless of what happens, we will stand firm and support Jair Messias Bolsonaro, because he is our greatest leader, he is the president of this nation. This current president does not represent us. And we will give the answers. The answer will come in 2026 at the ballot box. We will elect the largest number of senators and representatives, and we will return Jair Messias Bolsonaro to the presidency. Do you agree? Bolsonaro. Vejam só. Algumas atualizações rápidas de algumas coisas que eu creio que vocês ficaram sabendo, mas se vocês não estão sabendo, vão ver agora. Semana passada, Trump ordenou a investigação contra um possível cartel para controlar o preço das carnes nos Estados Unidos. E uma das empresas que é alvo é a JBS, né? Daqui, inclusive, ó, JBS, Brasil. Vai colocar Cargill, Tyson Foods e National Beef. E o marceneiro do Metrópolis, que ele abre o vídeo não à toa. Eu podia pegar esse aqui, o anúncio da Globo que saiu, já anúncio em português relatando sobre isso, mas temos que colocar o marceneiro do Metrópolis, que é para você ver o que acontece com o mau jornalista no Brasil e com maus jornalistas ao redor do mundo, que até isso o Brasil é pior. Casa Branca cita nominalmente a JBS em e-mail sobre investigação anunciada por Donald Trump contra empresas do setor de carne. Aí veja só. Isso daqui é breaking news. Isso aqui deveria ganhar muito destaque. Isso aqui foi a postagem que o Trump... Esse perfil aqui, o Trump não tem perfil oficial no Twitter. Mas existe um perfil que é um robozinho automático que toda vez que Trump posta algo na rede social dele, na Truth Social... Esse robozinho pega a postagem, ipsiliteris, copia e cola lá no Twitter. E como eu gosto do Twitter, eu trouxe de lá. Até porque dá para traduzir embaixo. Trump falou que os figurões da BBC, né, a BBC, incluindo Tim Davie, o chefe, estão todos se demitindo ou foram demitidos. Por quê? Eles foram pegos adulterando o meu excelente, né, perfeito, discurso de 6 de janeiro. Agradeço ao The Telegraph por expor esses jornalistas corruptos. São pessoas desonestas que tentaram interferir em uma eleição presidencial. Para piorar a situação, são de um país estrangeiro considerado por muitos nosso principal aliado. Que coisa terrível para a democracia. E veja isso, né? Interferência nas eleições. Do que o Trump está falando? Que adulteração de discurso foi essa? Pois bem, a AFP publicou, e aí os jornais saem republicano, né? A Globo republica a AFP, que tá ali, ó. Travou. Diretor-geral da BBC anuncia renúncia após edição enganosa de discurso de Trump. Emissora britânica é acusada de ter editado em documentário trechos separados de discurso do presidente americano Donald Trump. Aí tá ali. O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a chefe de informação da emissora pública britânica anunciaram sua renúncia neste domingo, após uma onda de críticas pela edição de um discurso do Trump. Pouco depois, o magnata republicano se manifestou sobre o caso e acusou os jornalistas da BBC de serem corruptos. O caso revelado pelo jornal conservador The Daily Telegraph, na terça-feira, baseia-se em um documentário do famoso programa informativo Panorama da BBC, exibido
uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2024. E, gente, uma produção da BBC, no Brasil a gente repercute o que sai na BBC, sabe? Ainda mais que é de língua inglesa. Então, é uma peça de propaganda que cairia de mão cheia aí do Partido Democrata, dos influenciadores de esquerda, a turma aí pró-Kamala nos Estados Unidos. A BBC é acusada de ter editado trechos separados de um discurso de Trump, feito em 6 de janeiro de 2021, de tal forma que ele parece dizer a seus seguidores que vai caminhar com eles até o Capitólio para lutar como demônios. Na frase completa, o então presidente, já derrotado nas urnas por Joe Biden, dizia, aspas, o que ele realmente disse: vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos valentes senadores e representantes no Congresso. Ponto. A expressão lutar como demônios corresponde a outro momento do discurso. Se você olhar o vídeo, você vê que tem um break. Você vê, opa, tem uma edição aqui, velho. Vocês estão manipulando. Em uma mensagem aos seus colaboradores, na qual anunciou sua decisão, Dave reconheceu que o debate atual em torno da cobertura jornalística da BBC contribuiu para sua demissão. Aspas para ele de novo. Embora, de modo geral, a BBC funcione bem, foram cometidos erros. Isso é um erro? Uma tentativa de incriminação, isso é um erro? E, em última instância, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade. E por que eu comecei o vídeo com o marceneiro do Metrópolis? Inclusive, porque eu chamo ele de marceneiro do Metrópolis? Porque ele que é o cara que inventou o Gabinete das Sombras, que ele, inclusive, chamou de Shadow Cabinet. O que foi que esse rapazinho fez? Pegou não apenas discursos públicos de Bolsonaro, como reuniões que estavam em lives, no Facebook oficial de Bolsonaro, não era nada sigiloso, nem nada. Ele recortou de forma maldosa, colocou tudo junto, colocou a música fúnebre e chamou de Shadow Cabinet, Gabinete das Sombras, né? Pra quê? Falar que estava sendo discutida coisas, né, apocalípticas, maléficas, sabe, impossíveis de serem ditas por Bolsonaro, Nisi Yamaguchi, né, outros médicos ali que estavam no entorno, enfim, né, dessas questões, e que pontuavam que a forma como o Brasil via lidando com o Fique em Casa era muito errada. Então esse rapazinho aqui ajudou a criminalizar Bolsonaro perante a opinião pública, manipulando e distorcendo, né? Colocando trechos de forma bem escolhidinha, música, né? Aquela música de filme de terror, é esse daqui, ó. Na Inglaterra, jornalista assim é demitido. Quem sabe até responsabilizado. No Brasil é promovido. Hoje é o diretor do Metrópolis, que cuida aí, né? Da parte de audiovisual. Inclusive ele me chamou para entrevista e fugiu. Falou que ia me chamar na entrevista pra gente falar do Alexandre de Moraes. Eu falei, vamos. Porque ele achou que eu não ia falar, que eu não falo o nome dele. Não, a gente fala, sem nenhum problema. No Metrópolis, ainda por cima, mas vamos. Tô esperando até hoje o convite. Até hoje. Fugiu. O diretor de audiovisual do Metrópolis convida você para entrevista e foge. Continuando, o Donald Trump falou do Brasil, falou da COP. E não é só piada, por isso que eu coloquei aqui, né? Se for só pela lacração, vida que segue. Ainda mais vindo pelas mãos do flautista de Genebra, né? Ausente da COP, Trump critica evento e denuncia desmatamento. Na primeira declaração desde o início da COP, Trump foi às redes sociais para criticar o desmatamento causado pela construção de infraestrutura para o evento no Brasil. Em sua plataforma, Truth Social, Trump afirmou: eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Você quer preservar o meio ambiente e está destruindo árvore? O que está acontecendo, né? O Trump foi dar aquela cutucadinha. Mas isso não é aleatório. Essa fala não é à toa e a tendência é muito óbvia. O Jamil Chad, sempre trabalhando contra o Brasil, foi lá falar com o zongueiro. Entre os ativistas, zongueiros, a declaração de Trump foi recebida como um sinal de que o governo americano deve agir por meio de intermediários e representantes de aliados para minar qualquer acordo em Belém. O consenso é de que o republicano não está preocupado com o número de árvores
derrubadas, mas sim em descredibilizar a COP. Já semana passada, Trump adotou a mesma postura numa cúpula da Organização Marítima Internacional. Apesar de não fazer parte, o governo americano agiu para garantir um impasse nas negociações sobre emissões. E essa questão das organizações marítimas, vale a pena ver os últimos Geoeconomias. Lá no quinto, o Arthur está comentando muito sobre isso. Muito mesmo. E inclusive essas coisas que envolvem Brasil e Estados Unidos. Barbalho responde Trump. Desculpa, vocês não. Brasil, Estados Unidos e China. Que Brasil e Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos e China e a disputa aí pelo comércio marítimo. Rotas marítimas. E, sei lá, burocracias diversas. Barbalho responde Trump. É melhor agir do que postar. Ele tá agindo. Tá agindo. Em vez de falar de estradas, o Trump deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Conversa mole. E ainda como se fosse pouco, aí você vê a hipocrisia dessa gente. O estado do Pará contesta a crítica de Trump e fala em rodovia verde. Rodovia verde. Por quê? Porque ela cumpriu toda a legislação ambiental. Então é verde. Então é verde. Tu vê como são as coisas, né? É verde. Até agora, até destruir árvore para fazer rodovia é verde, se for do interesse do Lula e dos aliados do Lula e da turminha da ONU. O Jamil diz que Trump quer descredibilizar a COP. Parece que o Lula também. Água acaba pelo segundo dia em banheiros da COP30. O Lula tá... Até agora tá sendo o melhor evento do governo Lula, porque maltratando o jornalista, sabe? Botando pra pagar caro na comida, não tem água no banheiro, rapaz. Só faltou voltar com malária. Aí eu falo, tu é brabo, Lula, tu realmente... Já foram até assaltados, né, os jornalistas. Só falta voltar doente. Lula tá botando pocando, viu? País, é isso aí, Lula. Finalmente tá fazendo uma coisa útil. Tá tudo tá ali, ó. Todo apoio ao presidente Lula por fazer jornalista que fala de pauta ambientalista gringa saber o que é viver na Amazônia sem saneamento. Isso aí, Lula. Os jornalistas estão de carteira vazia. Entre uma coletiva e outra, os jornalistas estão quase passando o chapéu. Coxinha R$50, brigadeira R$25, água e café a 20, bola 30 e um pequeno café com leite posmódicos R$25. A turma da imprensa brinca que do jeito que vai ser preciso abrir um crediário para cobrir a COP no tal Centro Integrado de Imprensa. Até ficou fora de ordem, assim. E enquanto Lula maltrata jornalista, o mesmo Lula, né, na verdade, através da Janja, ali, ó, Janja promove coquetel para chefe de Estado, mas nenhum comparece. Ninguém foi. Ninguém quis ir, né? O comes e bebes gratuito. Devia ter chamado o jornalista, né, que estão passando fome. Falando da COP e chefes de Estado, o príncipezinho veio pro Brasil. Fiquei até sabendo que ele queria comer comida vegana e teve um chefe de cozinha que foi contratado e falou, não vou fazer não. Se recusou a fazer um prato vegano pro princesa aqui. Só até matéria do Lauro Jardim. Eu falei, rapaz, eu gostei desse chefe, viu? Mas enfim, o governo brasileiro tá ali, ó, destacando o príncipe William jogando vôlei, tá ali, ó, traz o CPF pros galegos. Olha só essa movimentação internacional. O presidente da França, Macron, e o príncipe William estão no Brasil, de olho na COP, um evento climático do planeta. E o copeiro João Manuel tá ali, ó, o viralatismo em seu estado máximo. Lula realmente está conseguindo desagradar, né, a todos os setores ao mesmo tempo com a COP. Aí, corta para outros assuntos. A Alemanha não divulga valor para fundo florestal e Espanha fica de fora. Até agora, o plano do Lula de arrecadar o dinheiro, passar um chapéu, tá dando errado. Merz promete aporte considerável, mas sem cifras. A Espanha destina 45 milhões de euros a outros fundos e TFFF segue em 5,6 bilhões. Aí o Eduardo diz, né? Sempre é um nome bonito. Fundo florestal, mas no fim é dinheiro para ONG, né? Travarem o Brasil e bloquearem a competição internacional com os produtos brasileiros. Quando o governo Bolsonaro resolveu apenas dizer que o dinheiro era bem-vindo, mas que nós, soberanos, daríamos a destinação, os recursos pararam de vir. O Brasil precisa urgentemente regulamentar as ONGs e botar critérios claros e transparentes
para o recebimento destes recursos estrangeiros. Não dá para imaginar que países europeus, que morrem de medo do nosso competitivo agro, sigam botando dinheiro no Brasil porque são bonzinhos e querem salvar a mãe natureza. Simplesmente não dá. COP30 alerta para risco de colapso da Amazônia e pede freios de emergência. Carta publicada às vésperas da conferência destaca que o mundo já atingiu 1,5 grau acima da era pré-industrial. A floresta amazônica está próxima do ponto de inflexão e o mundo deve investir em soluções para o documento. E o senador lá pelo Amazonas, Plínio Valério, comenta que não acredita nesse alerta. É feito por trombeteiros do apocalipse ambiental e tudo que almejam é mais dinheiro para continuarem a viajar pelo mundo e pregar suas mentiras. São os mesmos que disseram em 2010, né, que a Amazônia seria um grande areal. Enfim. E para fechar essa parte, Brasil assumiu o protagonismo no mercado de carbono, diz secretária extraordinária da área. União Europeia e a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono foi criada oficialmente na quinta. Parabéns aí pro Lula. União Europeia e 10 países sinalizaram que vão aderir à coalizão de mercado de carbono proposta pelo Brasil. Coisa boa, não é de jeito nenhum. Chamam de protagonismo no mercado de carbono. Na realidade, é o protagonismo em abrir mão da própria riqueza em nome de um moralismo importado. É só o velho plano de empobrecimento programado travestido de virtude verde. Enfim. Eu não ia colocar aqui no vídeo hoje, porque eu fiquei pensando numa coisa, mas, sei lá, velho. Se for pra que reclamaram de mim, eu prefiro botar minha cabeça no travesseiro, e não é treta, não. E sentir que eu tô relativamente em paz, sabe? E não é, na verdade, nem reclamar, é ficar achando que, sei lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é coisa ruim, não. É porque às vezes que fica parecendo que quer ser bonzinho demais, sabe? Deixa eu pegar qualquer postagem aqui. Deixa eu ver aqui uma postagem. Pronto, aqui, ó. Abri aqui a postagem já da página lá. Não quero parecer humildão demais, nem nada do gênero, nem o super cristão e tudo mais. Tinha me falado desses dias, né? Tinha me falado, acho que anteontem, né? Falou, pô, o Ruizão lá até te agradeceu de novo, tudo mais, porque eu tinha dado RT numa situação. Aí eu fui lá ouvir a live lá do Rui, né? As análises que ele faz do final de semana, o Rui do PCO. Aí, gente, eu tava meio que brincando com o Saori ontem de noite, né? Saori é minha filha, se vocês não sabem. Aí via lá, tudo alegre, sabe? Bonitinha, tudo mais. Enfim, eu ainda tô no início dessa jornada que se chama ser pai, né? Minha filha não tem nem 2 anos. Mas você gosta, tem muito amor, carinho, né? A sua filha olha pra você, dá aquele sorriso. Aí eu tava lá ouvindo o Rui falar da situação, né? A filha dele tá doente. E talvez ela possa ser salva com acesso a um determinado remédio. E aí, no prezado momento, ela tá inconsciente no hospital, sabe? Então, meio que coma induzido, tá lá administrando. E ele não tem dinheiro para comprar esse remédio. Ele não tá pedindo o dinheiro de ninguém. Ele entrou com ação para ver se a justiça consegue. E eu tava lá ouvindo a live dele e ele falando que, poxa, eles conseguiram 10 mil assinaturas, né? Na verdade, ele tá com 8.884, como vocês puderam ver. E aí, meio que eu fiquei meio que me colocando no lugar dele, sabe? Eu sei que muita gente olha pro PCO e repudia, e eu acho que eu tô do lado de vocês nessa também, né? Por exemplo, quando o PCO só em apoio a questão do Ramais, quando você lembra que o PCO também, né, quando chegou na hora do Vamos Ver em 2022, ainda achava o Lula uma opção melhor. Só que eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, cara, e a filha dele é mãe também, né? Acho que tem 2 filhos. Pelo menos uma filha eu sei que ela tem. Aí eu fiquei pensando, né? Cara, se fosse minha filha, bicho, sabe? Se fosse Saori, eu sabendo que tem algo que pode ajudar a salvar a vida dela. E aí o Rui tava lá agradecendo até pessoas que, sei lá, já difamaram ele, fazendo coisa a ele. E ele cita assim, pô, teve até de direita, né, que comentou. E aí ele percebeu isso. E aí, sei lá, gente, eu ia falar pra vocês, se vocês puderem lá, sabe, vocês acham isso daí, tá no change.org. Acho que se você colocar no Google assim, ó, ajuda a salvar a vida da companheira Natália Pimenta. Que você faça isso daí só pra esfregar na cara dele, que seja aí, tá vendo aí, ó. Na hora do vamos ver, quem te ajuda é o bolsonarismo. Mesmo sabendo que tu não vai mudar de opinião, mesmo sabendo que tu vai continuar sendo marxista, trotskista, sabe, pregando a revolução
indo contra o nosso valor, mesmo sabendo que tu é ateu. Mas, sei lá, fazer o certo pelo certo. Sei que tem 1001 casos no Brasil que às vezes a gente nem comenta. Às vezes tem alguém de direita passando por uma coisa, às vezes algum seguidor, mas eu nem sei se isso tá acontecendo mesmo. Mas nesse caso aqui, sei lá, me pegou, fiquei pensando nisso, sabe? Nem que seja pra... Se você fizer isso porque você se sente... Mas pegou assim, velho, ficou assim ouvindo, sabe? Falei, pô, acho que o fato de você também saber quem é a pessoa, conhecer a pessoa... Eu fiquei pensando, cara, se fosse eu, velho, sabe? Tivesse algo que pudesse meio que salvar minha filha, eu não tenho dinheiro pra comprar, eu nem tô pedindo dinheiro. Só tô falando, pô, assina aí essa petição pra ver se a gente faz uma pressão maior. E ele tava meio que feliz, né? Que assim, pô, 10 mil pessoas assinaram. Aí, sei lá, dá aquela assinatura pra falar o bicho, sabe? Pelo menos assim, a gente não sabe se a justiça vai te ajudar ou não, mas pelo menos aqui saiba que tiveram pessoas neste Brasil que te ajudaram, sabe? Estenderam a mão pra você. E você, como pai, você conseguiu pelo menos, né, abocanhar esse apelo. Né? Mostrar assim, ó, você enquanto pai, pedindo aí pela sua filha, o número X de pessoas que conseguiu te ajudar. Não quero ser, sabe, o caridoso e o medonho e tudo mais, mas essa parada meio que me pegou, sabe? Sei lá, acho que fosse tempos atrás, acho que se eu não fosse pai, eu não ia conseguir me colocar no lugar. Era só isso mesmo. Vamos voltar aqui pra pauta do dia. Enfim, eu não ia nem comentar sobre isso, mas eu acho que eu ia ficar pensando, né? Falar, eu deixei de comentar porque, sei lá, alguém ia querer me julgar e ia falar isso, aquilo, outro. Passei meu recado. Falando da direita brasileira, Bolsonaro é abandonado por aliados à medida que prisão se aproxima. Pedidos de visita caíram 74%. Aí o Renato fala assim, né? O que chamam de abandono é o sistema tentando recuperar o controle do que escapou das mãos deles. Do mesmo jeito que parte do establishment americano tentou enquadrar o trumpismo depois de 2020, aqui tentou isolar Bolsonaro para tomar a bandeira da direita e transformá-la em algo inofensivo, previsível, confortável, submisso ao mercado e ao sistema. Basicamente uma direita trans. A queda nos pedidos de visita não muda nada de verdade. O que continua vivo é o sentimento de injustiça e perseguição entre as pessoas comuns. O povo pode não estar batendo a porta da casa, mas está vendo o teatro e sabe quem está fugindo do palco. No fim, quem está isolada não é a base de Bolsonaro, é a direita liberal, que ainda acredita poder reconstruir o movimento fazendo o povo de bobo. Aí o mesmo veículo, Estadão, também diz o seguinte: o bolsonarismo tornou-se um fardo e a direita busca alforria. Então, voltando com isso daí, né? Que é importantíssimo abandonar Bolsonaro. Temos que abandoná-lo. A iminente prisão de Bolsonaro impõe um teste crucial ao comportamento estratégico dos políticos. Quando o custo reputacional junto ao eleitorado se antecipa, é racional que os partidos desenvolvam relutância em se associar a nomes marcados por problemas com a justiça. Em um ambiente eleitoral cada vez mais competitivo, em que até a véspera da votação ainda é difícil prever o vencedor, é esperado que as legendas busquem candidatos substitutos distantes do perfil do político condenado. Esse movimento abre uma oportunidade para que o centro e a direita democrática se libertem do clã Bolsonaro, depois que eles ressuscitaram Lula ao provocar com a Magnitsky o tarifaço americano um surto de patriotismo em defesa do Brasil. A recente crise de segurança pública devolveu uma nova chance à oposição. Olha só, não houve nenhum surto patriótico em defesa do Brasil. Isso não aconteceu. Eu tenho certeza que vocês que vivem no mundo real, que conversam com pessoas, isso não surgiu de ninguém. O que aconteceu foi que os tais políticos de centro e da direita democrática viram nessa questão uma oportunidade de esconder os abusos de direitos humanos, a censura, todas essas coisas que acontecem contra os bolsonaristas e falar que Eduardo está se movendo não pelo Brasil, porque a carta do Trump, quando ele impõe as tarifas, era clara, não fala apenas sobre Bolsonaro, mas vários outros aspectos. Então, eles excluíram tudo isso. Sequer foi o Eduardo que aplicou as tarifas. Eduardo falou isso mais de uma vez. Eduardo deixou claro mais de uma vez que ele não pediu isso em momento nenhum. Foi uma decisão única e exclusiva do Trump. O objetivo que Eduardo e Paulo Figueiredo estavam buscando era a aplicação da Magnitsky. E só.
Então Trump toma essa decisão, explica o porquê. E esses políticos, ao invés de falar, poxa, o nosso país realmente está indo para o buraco, vamos consertar o país, não. Era a tempestade perfeita para falar, olha, Eduardo, está destruindo o país para salvar o rabo do pai. Foi ou não foi isso que aconteceu? Então, assim, eles criam uma mentira, dobram a meta e já partem dessas premissas mentirosas para falar esse tipo de coisa e, mais uma vez, colocar a bola no pé da centro-direita. Em contextos em que a violação das regras democráticas resulta em punições severas, como no caso de Bolsonaro e do seu entorno político e militar, partidos têm incentivos para selecionar candidatos mais respeitáveis e adotar práticas preventivas para se desvincular de forma definitiva dos desvios do passado. Quanto mais cedo romperem com Bolsonaro, mais chances terão de reconquistar a confiança do eleitorado com autoridade moral e competitividade eleitoral. Gente, que eleitorado vocês acham que vai ser conquistado? Só se for do centro, né? O isentão. Porque esse rompimento, para mim, é a prova, assim, incontestável de falta de caráter, né? Pelo menos para mim. Aí veio a Folha de São Paulo, hoje, de manhã, 4 da manhã. Uma matéria longa, mas que um parágrafo diz tudo e mostra que o pessoal tá entendendo o que tá acontecendo. A manchete é, né? Família Bolsonaro mantém liderança digital após racha em Santa Catarina. E colocou no subtítulo 2 itens. Bolsonarismo enfrenta dilema entre pragmatismo político e o discurso ideológico divide apoiadores nas redes. Disputa também é sobre quem fala pela direita, quem distribui prestígio e quem tem capacidade de disciplinar a base. A disputa em Santa Catarina, portanto, não é apenas uma vaga pelo Senado. Não é sobre isso. Ela é sobre quem fala pela direita, ou seja, quem que lidera, quem distribui prestígio, quem tem capacidade de disciplinar a base, colocar ordem na casa. A sucessão de Bolsonaro já está sendo debatida e esses movimentos políticos fazem parte desse processo. A família Bolsonaro tem um desafio de manter a coesão interna no partido, ao mesmo tempo que tenta permanecer competitiva na política eleitoral. Até quem está de fora está entendendo o que está acontecendo. Até quem está de fora entendeu o que aconteceu nesses dias. O que é que o cara te diz, né? Tem que abandonar o bolsonarismo. Políticos não querem mais visitá-lo. Para conquistar o eleitor. Conquistar o eleitor. Olha ali. Olha ali o conquistar o eleitor. Mesmo com o perfil bloqueado, Bolsonaro ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Ganhou 300 mil novos seguidores apenas no Instagram. Sem poder falar. Rompe aí com o Bolsonaro. Olha, ontem eu me falando umas coisas que já estão... Assim, Vou ficar quieto, não, deixa pra lá. A máquina inteira contra um único homem. A perseguição é aberta e descarada, é brutal. Se ele fosse relevante, não haveria perseguição. Se ele fosse fraco, não haveria censura. Se ele não fosse um risco ao sistema, não haveria medo. Podem usar imprensa, tribunais, narrativas e mentiras. Podem tentar calar, apagar e distorcer, mas não conseguem esconder a verdade. O Brasil já entendeu o jogo. Pois é, Elisa. Aí vem o Estadão de novo. Eduardo Bolsonaro acumula brigas com aliados e insiste em candidatura presidencial, relembra atritos. Eu não coloquei a matéria aqui, mas se tu quiser tu vai lá olhar. Tu acha que essa matéria, esses atritos, contou por que Eduardo entrou em conflito? Ou colocou Eduardo como vilão em todos os episódios? O que é que tu acha que aconteceu? Pelo que tu conhece do Estadão. Esse grande veículo, saudade de falar Estadão, veículo golpista. Aí outra, parceria com a Veja. O apelo de aliados para que Bolsonaro rompa o silêncio e controle os próprios filhos. Os filhos estão atrapalhando. Nossa. Os filhos estão atrapalhando, né? Os filhos estão atrapalhando. Os filhos estão mantendo o bolsonarismo vivo. Estão impedindo a passagem de bastão, né, Eduardo? Esses caras são os brincalhões, pô, só pode. Se é da vontade dos ditos aliados, bastam eles próprios aprovarem a anistia, ué. Que tanto medo de soltar Bolsonaro, né? O homem tá inelegível. Ao menos poderiam ter a mínima decência de não aprisionar senhorias inocentes que estão, né, pagando pato.
Mas sei que isso é pedir muito para psicopatas e gente sem caráter que usa de prisões injustas para alcançar seus desejos políticos. Aí tem mais uma coisa, né? Eduardo briga com seus aliados. Entre conflito. Lá vai Eduardo. Só aproveitar aqui, eu vou botar o link aqui do negócio aqui na descrição, só para facilitar. Mas tá aqui, ó. Eduardo briga com seus aliados. Eduardo Bolsonaro enlouqueceu. Tá falando bobagem, abobrinha. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, tá perdendo tempo de ficar calado. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, tá sendo injustiçado. Agora o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Caso o governador de Mato Grosso não tenha lido, a carta do Trump fala que o tarifaço é por conta da perseguição que Moraes tem liderado contra Jair Bolsonaro, o líder que ele acabou de citar, seus familiares e seus apoiadores. Ele também diz que tem um problema com as Big Techs. Lembra que o Moraes expulsou o X do Brasil? E para finalizar, ainda critica a falta de transparência na nossa eleição. Lembra que o Moraes presidiu a nossa eleição de 2022? Então, senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão. Porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala. Porque para o senhor está sendo muito conveniente, né? O Brasil seguindo os passos da Venezuela ou da Nicarágua, onde presidenciáveis opositores ao regime são presos. E aí, Mauro Mendes, vai fazer o quê? Vai aceitar o meu desafio ou vai continuar só no discursinho, no gogó de político? Pois é, né? O errado é o Eduardo. O errado é sempre os outros. É sempre o outro, né? É sempre o outro. Aí a imprensa vai soltar, né? Eduardo agora briga com o Mauro Mendes, porque o Mauro Mendes falou uma verdade inconveniente, o que Eduardo fez contra o Brasil. Ai, meu Deus, vai. Aí ela fala, rapaz, em vez de perder tempo aí atacando Eduardo, Mauro Mendes podia usar a voz para defender o Jair, que está prestes a ser preso por pura perseguição política. Mas não. Preferiu o caminho confortável, né? Agradar Brasília, a imprensa e a tal direita Pix. No fim, virou mais um. Pode dar as mãos pro Jorginho, pro Tarcísio, mais uma longa fila da direita sem voto do bolsonarismo caminhando para a irrelevância. Falando em 2026 também, vem lá o Lauro Jardim falar algo relevante, que é o que vale a pena prestar atenção. E... deixa eu ler primeiro isso aqui. Deixa eu ler. Tem um questionamento, eu tenho um questionamento curioso e que eu tenho certeza que será respondido em breve. A onda de convites para empresários serem candidatos a suplente de senadores pelo PL e PSD. Enfim, então com a onda de convites para empresários serem suplentes de senadores. Nas conversas, os partidos falam em oxigenar o Congresso. Pode ser, né? Claro, mas em geral, colocar empresário como suplente serve, e como serve, para dar às campanhas mais recursos, dinheiro. Esperidião Amin, atual senador por Santa Catarina, e que indica querer vir para a reeleição, está com 77 anos. Às vezes não tem idade para chegar ao final do mandato. Quem será o suplente do Esperidião Amin? Será que esse nome já está sendo discutido? Será que já tem pessoas cotadas? Essa pergunta é boa, né? Tem que observar os próximos dias. E os próximos dias vão nos trazer essas respostas. Mas talvez o suplente do Esperidião Amin possa até nos ajudar, né, a entender essas últimas confusões. Quem pode ser o suplente, né? Até falando de empresário e tudo mais. Quem pode ser o suplente do Esperidião Amin? Vamos esperar, né, e ver se a gente descobre alguma coisa. Isso daqui também é sobre eleição, por mais que a manchete seja algo, né, na verdade eu até tá ali, né, tudo mais falando de eleição, porque tá falando do voto distrital misto, mas olha só, Centrão usa discurso antifacções para tentar aprovar voto distrital misto e ampliar poder.
A galera tá tentando usar, né, esse contexto de segurança pública para fazer outras maldades. Aí o Vinícius colocou aqui a notícia, né? E ele destacou o último parágrafo. Olha como o Centrão é espertinho. Eles querem mudar a regra do jogo. O voto distrital é aquele, né? Você tem várias áreas e a pessoa mais votada naquela área está eleita. Então, não tem mais o quociente eleitoral, que por um lado é como é na política. Não dá para você falar que tudo assim é 100% bom, 100% ruim. Tudo tem as suas nuances. É muito comum você ver o pessoal falando, não, um monte de gente lá em Brasília nem se elegeu, sabe? Teve nem voto para estar lá. Mas não é bem assim. Por quê? Do mesmo jeito que tem muita gente que entrou lá por causa de consciente eleitoral, tem muita gente da direita que está lá exatamente por isso, por causa dos nossos puxadores de voto, os campeões de voto. E o Centrão está pensando aí no voto distrital misto exatamente por isso. Ó. Para esses congressistas, entre os objetivos do Centrão estão ampliar o poder das direções partidárias e as perspectivas de crescimento do grupo, além de reduzir drasticamente o impacto dos puxadores de voto, vários deles, influenciadores digitais e com discurso antissistema. Esses são os bons. Não basta ser antipetista, tem que ser antissistema. E o Centrão está preocupado com isso. E o Vinícius comenta, né? Parlamentares, depois não dá para dar desculpa que não sabeu das intenções. O projeto antifacções do Lula quer aprovar a medida que facilita a eleição de membros apoiados, né? E restringe a eleição de candidatos antissistema. Porque aí você forma os bolsões e o mais votado ali, quem melhor se organizar em determinados blocos, vai ser o mais votado. Falando de antissistema para a gente chegar no fórum da Gilmar Palusa de Buenos Aires. Outro evento similar, né? Mas esse aqui, se eu pudesse escolher, eu preferia ir para esse. O CPEC, lá na casa do Trump, né? Lá em Mar-a-Lago, no resort. Eduardo palestrou. E o que Eduardo foi lá falar? Ele foi atacar Dom Pedro III e o Lula. Dudu fez o seu discurso, né? Ele acusou Lula e os presidentes da Colômbia e Venezuela, o Petro e o Maduro, de se manterem no poder com recursos dos cartéis. Quando Lula se reuniu algumas semanas com Trump na Malásia, recebeu pressão de Petro e Maduro para defender a Venezuela. Eles fazem parte do mesmo grupo, Foro de São Paulo, são todos aliados e se mantêm no poder com o dinheiro dos cartéis. Na sequência, Dudu citou Dom Pedro III. No Brasil são mais profissionais do que aqueles que estão no México, mas é o mesmo tipo de coisa. Eles matam, lavam dinheiro, mergulham na política e até mesmo na Suprema Corte. Por que Dom Pedro III foi ao Rio de Janeiro? Imagine, um juiz do Supremo indo para o Rio para parar o governador de mandar os policiais para as favelas. Só estou lendo aqui a aspa da fala do Eduardo. Aí, gente, para começar a falar do fórum, olha essa postagem do ministro. E olhe o início, como a postagem começa. Ao lado de Dedé. Eu e Dedé. Dedé e eu. Ele de um lado, Dedé do outro, e no meio, Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia. O ministro Gilmar faz um evento que ele... O evento é dele. É ele e o Dedé. Eu acho que às vezes é difícil para você explicar. Assim, quanto mais distante da política, mais difícil é você explicar as coisas. Porque a pessoa está longe da política. E quanto mais perto da política, mais fácil é de explicar. A pessoa que já está no meio do caminho, que não está totalmente alienada, mas não é um gênio, né? O cara que sabe tudo da política. Se essa pessoa está na direita, eu acho que ela já entendeu que o Lula não é bacana. Mas o judiciário também tem problemas. E talvez essa pessoa, né, tá aqui ouvindo nesse momento, talvez você já se deparou em algum momento onde as pessoas fazem críticas a Farinha Lima, né, aos liberais, ao mercado. Olha quem tá com o ministro Gilmar, o Dedé, que até hoje não me contratou. Até hoje eu recebi o e-mail do BTG para me contratar. Você entende? Sabe, é aquela coisa que assim, você não precisa nem entender assim os pormenores, como se dá algumas coisas. Mas, gente, a Faria Lima é o pilar financeiro de sustentação do regime. O regime não é uma pessoa, não é só um grupo, sabe? É como se fosse uma indústria
que tem setores, né? Tem a controladoria, tem a gerência, tem o financeiro, sabe? Tem a segurança, tem tudo, aí vai ali. E aqueles setores daquela indústria trabalham para manter o Brasil do jeito que tá. Então quando o pessoal fala assim, ó, você pode não conseguir entender a fundo, mas esse tipo aqui de coisa devia te acender um alerta, né? Rapaz, parece que realmente tem alguma relação entre os banqueiros da Faria Lima, o judiciário e Lula, né? Tem uma triangulação aqui que eu não consigo explicar, mas algo estranho não está certo. Só você entender já tá bom. Aí nesse evento, inclusive, durante essa palestra, uma das pessoas aí que está sendo perseguida pelas questões do Rio de Janeiro, ele foi lá, pediu a palavra, falou contra Dom Pedro III, mas até elogiou o Gilmar Mendes e falou que ele agradece, né, a oportunidade de deixar ele falar. Foi educado, né? Falou ali, falou o que tinha que falar e foi obrigado aqui pelo espaço, né, pela democracia de eu poder falar. A cara do Dedé, tu vê o vídeo, o Dedé tá dizendo assim, o Dedé tá sem entender nada, o Dedé, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui, né? Imagina o Ivan Duque. Mas enfim, a Andresa Matais foi nesse evento. O que vi no Gilmar Palusa, Buenos Aires. Estamos vivendo uma época de desordem. O mundo está vivendo a época mais perigosa para a democracia. Ah, meu Deus, a democracia, ela tá sempre em risco, né? Ai, análise de Daniel Zovato, diretor regional para América Latina e Caribe do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, encontra os pensadores da nossa época, pensadores, com visões mais ou menos alarmantes, todos concordam em um ponto. O quê? A sociedade chegou ao limite com as instituições. E em qual sentido, né? Tá por aqui, ninguém aguenta mais as instituições. A ponto de já aceitar abrir mão do direito de se manifestar em troca de qualquer regime que garanta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E aqui não tá você, a gente que aceita a censura em troca disso. Seria basicamente o seguinte, a gente aceita, ao longo da matéria fica mais claro, qualquer governo populista, de extrema direita, autoritário, que nos ofereça realmente viver com dignidade. Aí ela vai explicar mais ou menos agora, né? Na Argentina, a inflação. No Brasil, 30 milhões de pessoas sem acesso à água. Em ambos, a corrupção reforça a sensação de que é cada um por si e de que não vale a pena ser um cidadão de bem. Descrente, o eleitor passou a testar alternativas. Bolsonaro, Milei, né? Já ilustram isso. Ambos acederam ao poder sob a promessa que resolveriam os problemas do país, mas não na lentidão da democracia. Apesar dos exemplos, convém destacar que essa não é uma prerrogativa exclusiva da direita, nem da política. O judiciário também se vale dessa justificativa em prol de salvar a democracia, né? Agora, o judiciário não é autoritário, só Bolsonaro. Um caminho tão perigoso quanto que compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. A pergunta que se põe é, até onde é possível esticar a corda? Tô esticando, viu? Eita, que essa corda estica. O elástico, não é uma corda, não. O Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, trouxe números para dimensionar o desafio. 70% dos habitantes do planeta vivem em regimes autoritários ou híbridos, isto é, nem plenamente democráticos, nem totalmente autoritários. O Brasil e a Argentina se enquadrariam, segundo ele, neste último grupo, marcado pela erosão democrática. Mas a culpa é de Bolsonaro, viu? É Bolsonaro que atacou a democracia. Sabatinado pelo banqueiro Dedé e por Gilmar, diante de uma plateia com ministros do Supremo, STJ, TSE, desembargadores, Duque alertou para o risco de politização do judiciário. Colocou o bode na sala. Regimes populistas, observou, frequentemente tentam cooptar ou capturar o sistema judicial, utilizando-o para perseguir opositores e blindar aliados. A perda de imparcialidade do judiciário e sua politização abre caminho para o autoritarismo e para a erosão das instituições. Eu acho que o Ivan Duque deveria conhecer um pouquinho melhor o Brasil, sabe? Essa fala aí, ou pelo menos da forma como a Andresa Matais está colocando, eu acho que ele não está fazendo o diagnóstico direito. Acho que são regimes de esquerda, né, que fazem isso. O diagnóstico foi reforçado por Domingos Farinho, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele ressaltou que o judiciário interfere na política porque os atores eleitos perderam a capacidade de decidir. Não perderam a capacidade. O judiciário interfere porque não aceita a vontade popular. Porém, quando passa a ocupar de forma duradoura funções próprias
do Legislativo e do Executivo compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. Hugo Mota já havia tocado nesse ponto na abertura do encontro. A radicalização, a antecipação do debate eleitoral interfere no nosso trabalho. Lula diz que é candidato à reeleição, o Supremo julga Bolsonaro, o tarifaço, as sanções. Está muito difícil encontrar consenso. A era Mota se viu diante mais do que nunca da democracia digital. As redes sociais estão acelerando a crise de confiança nas instituições. Ou será que as redes sociais estão mostrando pela primeira vez, sem a manipulação e desinformação da Globo, o que realmente acontece no país? Né? Aí, né, segundo a Andresa Matais, aí está incentivando a radicalização. Será, Andresa? Ou será que é o contrário? As pessoas estão ficando revoltadas porque estão descobrindo a verdade. Desinformação e ataques aos freios e contrapesos democráticos. Diante desse cenário, o que é que fazer, né? O que fazer? O que é que tu acha que é a resposta? A resposta dessa gente é a mesma. Erramos ao demorar para regulamentar as redes. Ou seja, é censurar, censura tudo. Não podemos errar ao demorar para regulamentar a inteligência artificial. Defende Laura Mendes. Parece que é parente do ministro, hein? O desembargador Humberto Dalla, do TJRJ, chamou atenção para o direito à realidade diante da tecnologia sem limites. Ninguém mais sabe o que é o não verdade. Vocês não sabem o que é verdade, né? Tá bom, não sabe não. É mesmo, esses caras capazes de acreditar em meme. No mundo em que se aplaude a malícia, é fundamental formar bons seres humanos. Tu vê como essa gente é arrogante e petulante? Eles se acham bons seres humanos e vocês são os maliciosos. Um jovem que aprende a ser autônomo será imune ao radicalismo, ao ódio e à polarização, propõe o ex-presidente da Colômbia. Eu desafio encontrar alguém que mostre mais visões de mundo diferentes do que eu, viu? Vocês não querem autonomia, vocês não querem que o povo pense, vocês querem coleira. Vocês querem controle. Aí, fã de erosão democrática, né? O Ivan Duque tinha que ter comentado sobre isso daqui, ó. Dom Pedro III e Zanin votam para tornar Talhaferro réu sob acusação de vazamento de mensagens. Aí a Sarita fala, peraí, ele é réu por vazamento de mensagens e não por fake news, né? Ou seja, sinal que o Dom Pedro III está assumindo que as mensagens são verdadeiras, inclusive aquelas que envolvem a perseguição aos pré-definidos em função de duas opiniões políticas, né? Ele não é por fake news, é por ter vazado. Ah, meu Deus, aqui cadê a erosão democrática? Tá entendendo? É por isso que aí vem a radicalização, né? A rede social ajuda na radicalização. É a rede social, né? Aí falando de radicalização, erosão democrática, e puxando alguma coisa nos últimos dias, é o que eu falo pra vocês, né? Esses bastiões da direita, eles adoram falar, né? De vítimas, de pessoas que são seus amigos, que eles conhecem há muito tempo, desde que essa pessoa seja famosa e ele vai ganhar alguma coisa, né? Falando bem dessas pessoas. Mas eu fico olhando, né? A perseguição sei lá, como defender, né? Intensa, que eu vejo ocorrendo dia sim, dia também. Qual a diferença disso daqui pro que o Ayan fez? Baianinha, vocês conhecem a Baianinha, né? Sabe quem é que mandou um beijo pra ela, né? O amiguinho dela. E continua te atacando hoje. Manda pra ouvidoria de processo do TSE Supremo. Estão adicionando junto aos auxiliares de assessoria do Flávio Dino para a composição a mais do processo. Estão rastreando esse tipo de atitude e cooptando mais arrobas nesse conceito. Vou te enviar os métodos de encaminhar. Já sou cadastrada lá. Você pode se cadastrar também. Direita, viu a Baianinha? Direita. Eu não posso falar de quem ela é fã, porque ele é incriticável, né? Ele é o deputado mais amado do Brasil. Não pode falar dele. Ele não abre a boca. Eu fico de cara, bicho. O cara abre a boca pra mandar um beijo e não consegue abrir a boca pra falar pra uma pessoa que admira ele o seguinte: irmãzinha, perseguir pessoas não é legal. Isso é direita, né? Aqui não vai aparecer ninguém pra falar desse tipo de postura. Ninguém. Nenhum influenciador que vocês conhecem vai falar.
Aí tá ali, ó. Ela é dona do Incorrupt, né? O Supremo tinha que ver isso. Já disseminaram bastante mentira. Vão da Pamela. Da Pam, que vez ou outra eu coloquei um tweet dela. Querem colocar a Pam na cadeia, né? Aí fala, estão vendo. Ou seja, sinal que estão denunciando, né? Que ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada, né? Ninguém ia falar nada. Tudo bandido. Aí olha essa. Essa é a Pam. Aí, ó. Eu nem lembro. Eu realmente não lembrava que ela tava aqui. Eu realmente não lembrava. Pronto. Essa é a Pam, né? Querem colocar a Pam na cadeia. Isso aí pode, né? Ai de você que reclame. O Kim Paim e o quinto excremento estão utilizando Eduardo Bolsonaro como já usaram o pai dele. Querem a parte mais adestrada do bolsonarismo, fazendo tudo o que eles mandarem quando o Bolsonaro estiver preso e o Eduardo banido no país. E vão entregar tudo na mão do Aldo Rebelo da China. Tu vê o tipo de coisa que a gente tem que lidar, né, no dia a dia. Aí eu fico assim, rapaz, como já usaram o pai dele. Eu nunca nem pedi uma entrevista pro Bolsonaro. Porque eu sempre assim falo, peraí, não, vai, sabe? Não vou incomodar. Tenho certeza que ele me daria uma entrevista. Nunca pedi nada. Hoje aí, compartilhei uma coisa. Nunca fui, velho. Usando, né, o pai dele, rapaz, é de doer. E aí, mais uma vez, só para mostrar para vocês o método. Como descobrir que tem algo errado, né? A Sarita postou uma postagem da Emília, o perfil chamado ali, ó, Dr. Helias PC. Fala assim, ó, sou seu fã, mas aquela frase, estratégia ruim, me fez repensar muita coisa. A prioridade agora é o Capitão Expresso do 8 de janeiro. E aí a Emília dobra a meta. Se as estratégias que o nosso movimento adotou tivessem sido boas, Bolsonaro estaria hoje sentado na cadeira da presidência e eu poderia continuar fazendo meu trabalho de formiguinha, sem precisar lidar com a horda de haters que entram em surto toda vez que me escutam falando alguma verdade óbvia. Ou seja, né, Bolsonaro foi preso por estratégias ruins. Ela dobra a meta. Aí a Sarita fala, recebi da esposa de um preso político. Ela estava bem desgostosa por essa resposta. De fato, decepcionante. Por favor, senhores parlamentares, não abandonem os presos políticos. Aí vem um perfil falar, né? Eu trouxe por causa desse perfil. Essa resposta não é abandonar, em uma simples constatação de um fato, somente isso. Errada ela estaria se estivesse inventando falácias do tipo que a anistia estaria vinculada à vitória de Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo. Ninguém nunca falou isso. Eu não conheço ninguém que falou isso. Aí a Sarita fala, né? Previsível. Ela vai lá no perfil da pessoa, pesquisa pelo termo frouxo. É uma das pessoas que acusa Bolsonaro de ser frouxo, vagabundo, safado e tudo mais. Você vê aqui, ó. Juiz de garantias foi a emenda do PSOL e foi sancionada pelo imbecil do frouxo. Só se for no Pix, né? Do frouxo. No C-O-O-L, né? Aí você lê como é que eles falam no português, no frouxo dele. E pra Paulista, pra ver um frouxo, mais uma vez, frouxanar, não obrigado. É o mesmo padrão, bicho. Sempre. Sempre é incrível. E aí tinha dias que eu queria falar sobre isso. E eu acho que hoje realmente casou. Porque a gente tá falando do quê, né? A gente falou do Jair, da galera abandonando o Jair, da galera não dando nenhum apoio. Assim, não existe. Quantas pessoas vocês viram, sem brincadeira, nos últimos dias, dessas pessoas mais famosinhas e deputados, darem destaque ao fato que Eduardo, mais uma vez, pôde participar de um evento, né, lá no CIPEC, no resort do Trump. Palestrar, falar do Lula, falar de Dom Pedro III. Quantas pessoas vocês viram, né, dando destaque para a reunião do Eduardo com o Viktor Orbán, presidente da Hungria, que ainda gravou um vídeo em apoio a Bolsonaro? Sério mesmo, se for outra pessoa, gente, será que não ia ter um pouco mais de compartilhamento? A gente fala, pô, parabéns, etc. Existe uma verdadeira espiral do silêncio. Ninguém fala nada. Nada. Tem o André, que é lá de Sinop, que até falou umas coisas pro Chiquinho lá atrás. Eu até mostrei a coisa dele do vídeo. Ele é de Sinop e ele tava aí, rebatendo o Mauro Mendes. Eu até gravei um vídeo na internet. Lembrei aqui da cabeça pra falar, né? Quantas pessoas vocês viram também rebater essa questão do Mauro Mendes? Você vê, ninguém liga, velho. Deixa lá, velho. Deixa lá, sabe? Deixa lá, tá falando mal do Eduardo. Quem sou eu pra defender? É bom que queima a família Bolsonaro. Enfim, estão falando disso de antissistema, da direita, né? Do que acontece, esse processo todo de aliados ou a falta de aliados.
Eu acho que é um bom momento para relembrar uma coisa que eu comentei ano passado e que eu acho que acho que ela envelheceu bem e talvez, acho que com vários eventos acontecendo, eu acho que talvez hoje fica um pouco mais fácil de entender e realmente absorver a ideia. Entender o conceito e ver que eu acho que isso daqui realmente pode ser útil, sabe? Politizar as pessoas. Eu usei essa imagem para falar o quê, né? Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Seja uma árvore boa. E aí eu comentava isso lá atrás. Isso aqui eu comentei ano passado, em outubro. A gente estava nessas confusões de eleições e tudo mais. E eu falava, basicamente, gente, o que é ser um bom aliado? Na minha visão. E o que é não ser um bom aliado? Na época lá em outubro, quando se fala dos intergalácticos, eu falava, para, o que é ser um bom aliado e o que é ser um intergaláctico? Como eu copiei, eu deixei os mesmos termos, as mesmas menções. Eu falo para vocês direto, uma coisa assim, pessoal. Essa frase, se concorda 80% comigo é meu aliado, é balela. Porque essa frase não tem como ser verdade. Não tem como essa frase ser verdadeira. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é 100% do que você pensa. O que é que você pensa sobre pesca? Porque existe a Secretaria de Pesca. O que é que você pensa sobre pesca? Então como é que a gente pode falar? Você não sabe nem o que você pensa sobre pesca. O que é que você pensa sobre liberar ou não caça a capivaras? O que é que você pensa não caça em javalis? O que é que você pensa ou não sobre, sei lá, estudo de sementes transgênicas? São temas que você talvez nunca nem parou para pensar. Então como é que você sabe se uma pessoa pensa ou não 80% igual a você? Então assim, tá, se essa frase é ruim, né, porque não dá para quantificar, não tem como você colocar essa frase, é uma frase de efeito. É uma frase, não, esse cara é para passar a impressão que se duas pessoas na concepção superficial são aliadas. Eu acho que a gente precisava usar um critério melhor. Eu quero propor um critério melhor do que uma frase vazia do 80% igual. Que é o seguinte, né? O que é um bom aliado? E me digam se essas coisas aqui são mais fáceis de quantificar, de notar, de perceber, sabe? De apalpar e falar, cara, eu consigo notar essas características nas pessoas, e até no meu redor, na minha família, nos meus amigos. Então eu coloquei o seguinte, né? Que obviamente está no contexto da política. O que faz um bom aliado? Ele participa ativamente do embate político. Esse aliado está presente em campanhas, em debates, mobilizações, mostrando compromisso com a causa, a enfrentar diretamente opositores e sustentar a posição do grupo em público. E por isso que eu estava frisando, né? Poxa, ninguém fala do Eduardo, cara. Ninguém rebate o Mauro Mendes, as difamações que o Jair sofre, as perseguições que os apoiadores do Jair sofrem, ninguém fala nada. Vocês não queriam ao redor de vocês pessoas assim? Que participa mesmo, chega junto, tá do teu lado? Isso aqui não é uma característica de um bom aliado? Depois, monta a base de apoio. Ele trabalha para fortalecer a estrutura política, construindo coalizões, organizando o grupo, reforçando a unidade, criando uma base sólida que impulsiona o crescimento e a estabilidade do movimento. Isso aqui não é uma coisa... Pô, você não queria um aliado que faça isso? Ele traz soluções viáveis. Em vez de apenas levantar problemas, o aliado útil sugere soluções práticas e trabalha para implementá-las, contribuindo ativamente para o avanço do grupo. Isso aqui eu comentei principalmente, né, contexto de eleição, que aí o pessoal... E também tinha Twitter banido e tudo mais. Aí tu imagina, né? O que faz o bom aliado? Cara, ele organiza eventos. Ele age para dar visibilidade ao grupo em diferentes públicos, criando eventos, palestras ou debates que aumentem a exposição, credibilidade, atraindo possíveis novos apoiadores e aliados. Será que isso foi sendo feito nos últimos tempos? Quando eu penso no Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro trouxe o CIPEC para o Brasil, né? Organizou o CIPEC Brasil. E Eduardo Bolsonaro, inclusive, abriu espaço para pessoas que nem são do grupo político dele. Que é um exemplo, em 2023, o Eduardo levou lá o Zema para palestrar. E o Zema ainda teve coragem de falar que tinha que arrumar um novo líder para a direita. Tá registrado lá no Atlas. Pega lá. O Zema ainda fugiu do palco, porque uma ex-funcionária do Estado, que foi demitida por não querer tomar um negocinho,
foi questionar o Zema, ele achou ruim, ele virou as costas e foi embora. Até a Jana Pascoal reclamou do Zema, da covardia dele. Mas o Eduardo tá ali, pô, colocando gente, dando espaço. Fala aí, cara, importante, mais pessoa, né? Vamos ampliar aqui a base. O que faz um bom aliado? Pô, ele busca e mantém parcerias estratégicas. O aliado útil consegue estabelecer relacionamentos vantajosos, ampliando a rede de apoios e influenciando outros grupos ou figuras importantes para se unirem ao movimento. Eduardo trouxe o Orbán, trouxe o Trump, o Landau, Marco Rubio, trouxe uma galera, viu? O Eduardo é um baita aliado, viu? Tu vê como essas características... Tu consegue chegar a essas características no Eduardo? Baita aliado, né? Oferece apoio logístico e material. Além de ideias, ele contribui com recursos, com infraestrutura, fundos, materiais de campanha, sendo essencial em mobilizações e iniciativas práticas. Pô, nos últimos dias o pessoal também estava falando sobre isso, sobre o Eduardo, né? Como ele abandonou a própria campanha dele para ajudar os outros. E arrumar apoio. Cara, vamos nessa, vamos fazer isso. Isso aqui, muitos empresários podiam entrar nesse âmbito também, né? Ajudar em algumas pessoas. Tô falando de mim, não. Falando de ajudar a classe política mesmo. Que faz um bom aliado. Proporciona conselhos estratégicos. Em vez de agir por impulso, ele analisa, planeja, né, as ações, trazendo insights e orientações que permitam ao grupo antecipar obstáculos e otimizar seus esforços. Não ficar gritando em rede social. Enfim, defender publicamente o grupo. Isso pouco se vê. Este aliado é uma voz de defesa do grupo em diferentes espaços, mídia, rede social, reuniões, ajudando a legitimar a causa e evitar que a imagem do grupo seja manchada por críticas externas. Mas hoje no Brasil, defender Bolsonaro é ser acusado de passar pano e de ajudar o Lula. Defender o Eduardo, né, é defender o camisa 10 do Lula. Um bom aliado, ele também mobiliza a sua própria rede de contatos, utiliza sua influência para recrutar mais apoio, integrar, né, pessoas, seu ciclo social, aumentando a base de apoio do grupo, eles conhecem um empresário, vamos ajuda aqui, pessoal. O que ele também faz? Ele prioriza os objetivos coletivos, o plano macro. E aqui eu quero falar uma coisa do Jorginho Melo. Em vez de agir para ganho próprio, ele coloca os interesses do grupo em primeiro lugar, contribuindo para o crescimento e sucesso do movimento sem esperar recompensas individuais. E aqui, me perdoe, Jorge Seife, eu vou ter que te colocar na fogueira. Eu falei com o Seife no final de semana, e ele estava me explicando alguns pontos sobre o Jorginho Melo querer o Amin na coligação. Não é pelo tempo de TV. Não é pelo tempo de TV. O Jorginho Melo quer o Amin porque o Jorginho Melo ele tem que ganhar no primeiro turno. É por isso. Aí você fala, pô, mas por quê? Quem tá em segundo lugar é aquele cara que era o prefeito de Chapecó, que até é aliado de Bolsonaro, é um cara de direita também, só que tá no PSD. Tu já imaginou chegar no segundo turno? Tu acha que o petista vai votar no Jorginho Melo, vai apertar o 22 na urna, ou é melhor tapar o nariz e votar no outro? Também um cara do Kassab, talvez tenha mais jogo. Então o Jorginho Melo tá na situação que ele precisa levar no primeiro turno, pra garantir, pra não ter risco, sabe? Não é certeza que ele perderia no segundo turno, mas pra garantir, pra ter eleição tranquila, tem que matar no primeiro turno. Tem que matar no primeiro turno. O Seife que me falou isso, falei, faz muito sentido mesmo, viu, Seife? Perdoa aí, Seife, mas tive que comentar, porque esse é um ponto importante, né? E aí, o que fica aparecendo aqui não se prioriza o objetivo, né, do coletivo, que é ter uma ampla maioria de direita no Senado. 2 candidatos de direita no Senado, tipo Carol e Carlos. Ajuda a criar uma narrativa unificada. Esse aliado, né, é um catalisador na criação de identidade, mensagens claras, essenciais para inspirar a base e atrair novos apoiadores que compreendem e se identificam com a causa. Isso aqui é muito bom quando tem um projeto, né? E fica mais fácil da gente conseguir defender todos iguais a mesma coisa. Também age como mediador. Nos momentos de conflito interno, ele se dedica a resolver desentendimentos, preservando a união e ajudando a manter a coesão do grupo diante de possíveis divergências. Você consegue quantificar isso aqui? Isso aqui, gente, você colocar ela assim na mesa, não é mais só falar, se concorda 80% comigo, é meu aliado. Cara, o que é concordar 80% igual? O que é 80% igual? Não tem como. E aí, lá atrás, eu colocava, né, o que seria o intergaláctico, o que seria o aliado ruim. Declara apoio, mas faz críticas frequentes, né? Diz estar apoiando, mas está constantemente apontando falhas, erros, sem oferecer alternativas úteis, criando atritos e dificultando o progresso. Bolsonaro errou pelas suas estratégias ruins.
E quais eram as estratégias boas? Não é? É fácil falar isso, né, Emília? Falha em entregar resultados concretos. Ao contrário do que promete, ele não realiza ações concretas em prol da causa, mostrando a postura ineficaz que atrasa o desenvolvimento do grupo. Tipo, melhor perder em pé do que ganhar de 4. Vamos dar todas as comissões para o PT, né? Não ia ter Mike Benz. O PT ia estar fazendo tudo, tipo assim, tá utilizando a posição à frente na Credem para oficiar os Estados Unidos, fazer todo um trabalho, convocar embaixador, falar para o mundo, sabe? Suprimir toda a voz da direita, mas melhor perder de pé do que ganhar de 4, né? Resultado concreto não tem, só discurso. Usa discursos que desgastam a imagem do grupo. Bolsonaro quer blindar a família, quer mamata pros filhos. Esse discurso eu acho que atrapalha, viu? Perdeu, tá preso aí porque foi burro, estratégias erradas. Mesmo ao apoiar, né, ele traz críticas que dão brechas para oponentes explorarem, enfraquecendo a imagem do grupo perante o público. Dá preferência a interesses pessoais. Não precisa nem explicar isso. Recusa-se a tomar posições difíceis. Foram, no mínimo, 9 dias intensos de treta. E ninguém queria se posicionar, não. Poucos se posicionaram, viu? Poucos. Contribui com informações vazias ou ineficazes. Ao invés de propor soluções, apresenta ideias desnecessárias que dispersam a atenção do grupo e criam confusão nas ações. Por fim, né, age como oportunista. Ele se alinha ao grupo em momentos de visibilidade ou ganho próprio, abandonando assim que as circunstâncias não mais favorecem o seu interesse pessoal. Mauro Mendes estava lá na manifestação com o Jair para bater foto. Fala, vota em mim, eu sou bonitão também, eu apoio o Jair. Mas o Eduardo não. Aí do Eduardo já começa a descolar. Descolar do Bozo. Ausenta-se em momentos de crise. Aí tem vários. Critica publicamente o grupo. Ele fala mal do grupo fora do círculo interno, colocando a imagem e os objetivos em risco, especialmente se feito em espaços públicos. Enfim, aqui acho que termina esse último erro. Simula colaboração para manipular o grupo, né? Seu apoio é falso, usando informações internas para manipular e desviar e influenciar decisões em favor de terceiros para benefício próprio. Sugere mudanças de rota constantes. Ele traz ideias divergentes do que desviam o grupo de seu propósito inicial, forçando o grupo a reavaliar seu plano constantemente, pedindo o grupo de um avanço linear. E aliado fantasma. Ele raramente participa ou se engaja, mas tenta aparecer como figura relevante em momentos de vitória, aproveitando os méritos do grupo sem ter contribuído realmente. Aí você olha assim o contexto, sabe? Eu acho que você analisar as pessoas por esse espectro é um pouco melhor, sabe? Porque ideias a depender, no frigir dos ovos e no finalmente, são tão passíveis de modificação que o cara aparentemente não concorda com tudo, mas a ideia dele meio que tá próxima da tua, mesmo sem concordar. E no momento que uma das duas ideias for possível de avançar, um vai estar apoiando o outro, sabe? Abriu uma brecha que dá para ir por esse caminho. Pô, é melhor do que o do PT, então vamos por aqui. Por mais que eu não goste de tua ideia, por mais que eu divirja de você. Então, assim, acho que política, no final do dia, é feita de pessoas. Pessoas. Né? E eu acho que boas pessoas dão bons frutos. Né? Então, assim, eu acho muito difícil pessoas boas terem ideias ruins. Pode ser assim, até que a ideia for ruim, não vai ser ruim de propósito. E é algo que vai dar para consertar. Não é aquela coisa malvada mesmo, sabe? Que já faz de maldade. Que tu sabe, por exemplo, regulação das redes vindo pelas mãos do PT. Tu sabe que vai te censurar, velho. Tu não tem dúvida disso. Vai me censurar. Se Bolsonaro tentasse fazer alguma coisa, você fala, pô, o que é que ele vai fazer aqui? Ainda que fosse algo ruim no final do dia, a intenção não ia ser censurar as pessoas. Por que isso não foi feito durante o governo Bolsonaro? Consegue me compreender? Enfim. Isso é o que eu tinha para abordar hoje. Vamos ver o que a semana nos reserva. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição. Vou colocar também um link lá da questão do Rui. E tem um Atlas brasileiro, kimpay.com.br. Eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!